O Coritiba esta noite, que vai ter o futebol de Edson Bastos no gol com a número 1. Temos o prazer de apresentar... Pereira com a 3, Felipe 4, Vicente número 26. A primeira edição da série Repórter Esportivo. Paraíba O 10. primeiro entrevistado é Edu Brasil, o repórter mais consagrado do estado do Paraná. Seja bem-vindo e boa noite, Edu. Um abraço, boa noite, André. A satisfação é minha, né? E para mim é um prazer muito grande em estar respondendo aquilo que interessa a você e também ao nosso querido ouvinte da Banda B. Edu, quando foi que você descobriu que você era repórter de futebol? Olha, eu não descobri quando eu era, porque eu sempre fui quebra-galho no rádio, principalmente lá em 1964, quando eu comecei no rádio. Eu comecei como rádio escuta. Eu era rádio escuta do Guarnieri, era rádio escuta igual ao Pedro Viana na Colombo, quando eu comecei a carreira, vamos dizer assim, dentro do Rádio Esportivo Paranaense. E naquelas idas e vindas, haveria necessidade sempre de fazer alguma matéria com clubes em concentrações ou em chegadas em aeroportos, e por isso eu era aproveitado, fazia alguns bicos. Mas em termos de jornadas esportivas mesmo, eu comecei a participar do rádio em 1974, 78, por aí, que eu aí comecei a fazer o rádio direto como repórter esportivo, viu, André? E quem te fez repórter, Edu? Quem me fez repórter foi o Militão, Edson Militão, em 1975, ao lado do Fuad, na Rádio Cultura e na Rádio Clube, quando eu comecei a trabalhar como repórter esportivo. Mas também não era assim um repórter direto que cobrisse um clube como aconteceu em 1980 com o Hidalgo, isso no rádio. Em 78 eu fiz alguma coisa direto como setorista com o Dirceu Greser na televisão. Esse foi o meu começo. O começo mesmo foi em 1974 na Rádio Clube. A chegada das janelas para a entrevista de jogadores foi bom ou foi ruim para o repórter, Edu? Olha, o repórter não pode se preocupar com a janela, porque essa história de janela, depois que criaram a tal função de assessor de imprensa, os clubes do futebol brasileiro, cada um foi copiando, sabe? E aqui em Curitiba aconteceu no Atlético, depois aconteceu lá no Curitiba. Então você praticamente fica dependente de informação que a assessoria do clube passa para você. Porque o técnico às vezes utiliza de detalhes e de artifícios para que não mostre o seu time para a imprensa, não mostre o treinamento que é feito para a imprensa. Então ele dirige esse tipo de janela. Ele pode fazer um treinamento pela manhã, realiza um trabalho físico à tarde e marca a janela com o assessor de imprensa para a tarde. Você chega no local onde o time realizou o trabalho, ou vai realizar o trabalho, pensando que é um coletivo, e no fim você vai ver um trabalho físico. E às vezes você não tem condições de ver o que realmente está acontecendo, quem está treinando bem, quem está treinando mal, enfim, como é que o técnico está montando taticamente a equipe. Não são todos os treinadores que fazem isso, mas tem uns que usam esse artifício para ludibriar a imprensa, viu, André? Mas Edu Brasil, hoje é uma marca. A notícia também chega até você, Edu Brasil? A notícia chega, às vezes sim, porque se eu depender do assessor de imprensa, eu nunca vou ter uma informação para dar a informação em primeira mão aqui na Banda B. Por quê? Porque o assessor de imprensa, ele faz o trabalho do clube, ele não faz o nosso trabalho. Quem tem que fazer o nosso trabalho, quem tem que fazer esse trabalho sou eu mesmo. Eu que tenho que estar atrás da informação. Por exemplo, a informação de que o Curitiba vai contratar jogadores. Se eu ficar na dependência do assessor de imprensa, eu vou ser o último a informar, porque primeiro, ele vai esperar a contratação oficial, quando o jogador assina o contrato, depois de passar por exames, depois de realizar todo aquele aparato administrativo, aí sim que a indicação vai ser dada ao site oficial do clube, para depois eles passarem a informação.
Então, através disso, ainda tem que ser como o repórter antigo, como eu fazia antigamente. Eu tenho que ter um bom relacionamento, eu tenho que ter um rol muito grande de amizade, não só com os dirigentes do clube, mas, enfim, com empresários, com companheiros de outras rádios do Brasil, para que esse pessoal, às vezes, possa me comunicar. Dou um exemplo. O Marlos vai para o futebol gaúcho. Aí chega lá no Rio Grande do Sul, o pessoal da Guaíba, os companheiros de lá, telefonam aqui para a Rádio Banda B, me procuram para saber se existe esta informação, qual é a veracidade desta informação. Então eu digo, realmente está acontecendo, o Marlos vai assinar com o Grêmio. Já teve um contato por aqui, eu conversei com o jogador e o jogador vai assinar com o Grêmio. E assim é vice-versa. No Rio, em São Paulo, em Porto Alegre, a gente tem amizades com os outros repórteres, porque você convive num campeonato brasileiro sempre juntamente com esse pessoal. Então você acaba fazendo essa ligação entre os repórteres de outros estados com o pessoal aqui de Curitiba, para que a gente possa ter informação. Então não adianta, às vezes, o dirigente querer esconder a informação de que um jogador vem para cá, quando lá no local onde ele contratou, existe um companheiro da gente que pode simplesmente telefonar, tem o nosso telefone, nos liga informando que o cidadão foi contratado. A nossa viagem pelos bastidores da reportagem esportiva com o Edu Brasil. Furo de reportagem, o grande furo de reportagem de Edu Brasil. Olha, foram tantos, né? Que às vezes a gente fica até... Mas eu acho que os maiores furos que a gente dá, assim, tipo de informação, são com respeito a contratações de jogadores, né? Por exemplo, nessa época que eu faço cobertura esportiva, a maior que eu já informei foi na televisão com respeito quando o Colorado formou em 84 a famosa Celi Boca e trouxe para cá grandes jogadores como o Mauro Pastor, que era destaque no futebol brasileiro, o Geraldão, que atuou pelo Corinthians, que jogou em outros lugares e que foi contratado na época pelo Colorado, por parte do Curitiba, como o Braulio, como o Aladim, quando chegou aqui, que às vezes... Então a gente tem tantos nomes que a gente acabou dando a informação em primeira mão e que aquilo fazia com que a gente ficasse mais alegre, né, vamos dizer assim, você como dando essa informação para o teu ouvinte em primeira mão. Então isso é que vale o prêmio do repórter no dia a dia. Edu, a grande entrevista. Às vezes a grande entrevista não quer dizer um grande entrevistado, né? E sim uma grande reportagem. Você lembra de alguma? Eu lembro. Seleção brasileira, né? Seleção brasileira, eu lembro de seleção brasileira com entrevistas feitas na época com Falcão, né? Entrevistas feitas com Zico, inclusive o Zico quando jogava pelo Flamengo aqui em Curitiba, quando ele aqui esteve, eu fui no hotel e fiz uma entrevista especial com ele, uma entrevista especial com o José Vasconcelos, que não tem nada a ver com o rádio, foi a entrevista mais alegre que eu fiz, porque o José Vasconcelos, a entrevista que eu realizei, ele contava piadas, ao invés de ele falar o que realmente eu queria, ele, como sendo um grande artista, né, humorístico, ele só de humor fez a entrevista dele, uma entrevista de 50 minutos que eu fiz com o Zé Vasconcelos. Será que não foi aí que surgiu a ideia do Edu Brasil fazer a famosa pegadinha no final das jornadas esportivas da Banda B? Pode ser com ele, com o Chico Anísio, né? Eu tive a oportunidade de fazer eliminatórias do Mundial, quando o Brasil jogou com a Venezuela, lá na Venezuela, e nós por problemas de transportes não pudemos voltar para o Brasil já no dia seguinte e ficamos aguardando em função de que a própria companhia não tinha o nosso retorno e nos deixou num hotel, e nesse hotel nós ficamos horas conversando com Chico Anísio, Osmar Santos, que também ficaram conosco, né, no mesmo hotel. Então, na hora do jantar, na hora do café, você imagine você escutando o Chico Anísio o dia inteiro contando piadas. Era fantástico, né? Foi fantástico. Como é esse relacionamento com os outros repórteres no gramado? Essa disputa, né? Não diria disputa, não sei se é a palavra exata, Edu. Eu, principalmente, falo de cadeira, porque eu tenho um relacionamento muito bom
com todos os repórteres, tanto aqui em Curitiba como fora. É interessante, nesse caso, por exemplo, de um jogador, sempre tem aquele mais afobadinho que quer chegar antes de um jogador para ver o que ele vai falar. Não rola uma cotovelada de vez em quando? Não existe esse detalhe, porque você sempre tem o espaço, né? A não ser quando é assim, num tumulto, como acontece agora recentemente com o jogador Ronaldo, né? Naquela estreia no Corinthians Paulista, que a gente vê a infinidade de repórteres que vão em cima do jogador. Aí você toma cotovelada, você dá rasteira em companheiro sem querer. Agora, só que hoje essa parte é mais organizada, né, André? Hoje em dia se faz muitas coletivas, então a gente fica em um canto, o jogador fica lá em cima, o dirigente, o técnico, enfim. Aí fica mais fácil para você fazer o trabalho de reportagem com esse pessoal. Seleção brasileira, em função do número de repórteres, em função do número de fotógrafos, enfim, de televisões, às vezes você não consegue fazer perguntas para o entrevistado, porque é determinado quem vai fazer a pergunta para ele, entende? Um exemplo, na seleção brasileira, o Dunga, ele não responde todas as perguntas, ele responde 4 ou 5. E a quem ele responde? Aos principais veículos que cobrem a seleção brasileira. Lamentavelmente isso existe. Então, em primeiro lugar, quem que vai perguntar pro Dunga? Você já imagina, a Poderosa, tá lá a Globo para fazer pergunta. Depois da Globo, vem não sei quem, vem Sport TV, primeiro as televisões, depois as rádios, do mesmo caso. A rádio principal hoje, qual que é? A Bandeirantes. Então esse pessoal faz as perguntas. E aí você, cara, às vezes nem consegue chegar a perguntar o que interessa a você pro técnico da seleção brasileira. Porque existe um sorteio, mas é um sorteio mandrake, que o sorteio privilegia principalmente os grandes veículos que fazem o futebol aqui no Brasil. Eu sei que você, do Brasil, é um eterno rádio escuta. Agora, quem você gosta de ouvir como repórter? Olha, André, eu gostava de ouvir o Olho Vivo, da Rádio Bandeirantes São Paulo. Há muito tempo, nem sei se está no rádio. Gostava de ouvir também aqui em Curitiba, o Marcos Ismaioto, que foi repórter da Rádio Colombo lá atrás, tá? Hoje é médico na cidade de Apucarana. As perguntas que ele fazia eram interessantes, sabe? Então, foram pessoas que marcaram e que eu procurei realmente fazer algum trabalho paralelo que eles faziam, sabe? Mas esses 2 repórteres deixaram marca no rádio esportivo do Brasil. Já te ofereceram dinheiro para você falar bem de alguém ou de algum time? Você já teve que passar por isso, Edu? Não, nunca aconteceu isso. Primeiro porque eu nunca dei abrir esse tipo de leque para que a pessoa tivesse condições de chegar à minha pessoa e me oferecer dinheiro para falar desse ou daquele. Eu falo o que realmente o cara faz. Não tem intenção nenhuma de querer promover alguém quando não merece. Então nunca tive esse problema, viu, André? Vamos dizer assim, de gratificação, ou seja lá como é que você queira chamar, como também eu nunca fui em clube e em jogador e cheguei a dizer, olha, eu só vou falar de você se você me pagar alguma coisa. Nunca fiz isso e nunca criei esse tipo de trabalho, sabe? Eu acho que você usando da tua honestidade e usando da tua clareza, mostrando o que realmente existe de verdade dentro do futebol, dentro do esporte, você sempre é recompensado de uma outra forma. Não há necessidade de você estar aí se oferecendo e tirando dinheiro de alguém para falar bem desse ou daquele. Tem uma pergunta que eu não posso fugir, Edu, que é a pergunta até que a gente fez para todos os narradores de futebol. É a pergunta que o ouvinte quer saber. Time de futebol. Você tem um time do coração, Edu? O repórter esportivo tem um problema muito grande com respeito a você dizer eu torço para esse ou para aquele. Eu, quando estava fora, vamos dizer, dessa área, da área esportiva, como ouvinte, como cidadão, claro que eu sempre tive meu time de coração, entende? Agora você, quando passa a ser repórter, e principalmente quando você passa a ser setorista,
Você setorista, você não torce pela instituição que você é o setorista. Você torce pelos profissionais que estão naquela instituição. Por quê? A pior coisa que tem, André, é você fazer um trabalho em uma equipe perdedora. Porque você não tem ambiente, cara. Você tem o time em crise, é a pior coisa que existe para um repórter setorista. Porque ele sempre vai ter que falar, ou se não quiser, né? Mas na realidade você fala a verdade. E aí a verdade dói a todo mundo. Por isso que hoje, se eu estou no Curitiba, eu torço pelos profissionais do Curitiba. É a mesma coisa que um jogador profissional. O atleta, ele pode ter um time lá de criança, mas só que quando ele começa a jogar futebol, hoje joga no Flamengo, ele é Flamengo. Hoje ele joga no Curitiba, ele é Curitiba. Hoje ele vai jogar no J. Malucelli, ele torce pelo J. Malucelli. Jamais ele vai querer ver o time dele perdendo. É a mesma coisa aí aqui na Banda B. Seria a coisa mais certa eu estar aqui, dizer que estaria torcendo por uma outra rádio? Claro que não. Entende? Então, desde o momento que eu vim aqui para a Rádio Banda B, eu torço pelo sucesso da Rádio Banda B. Eu não vou torcer pelo sucesso da outra rádio. Eu quero ser sempre o primeiro lugar. Não me interessa se eu vou passar por cima dessa ou daquela equipe de esportes de uma outra rádio. O que, para mim, o interesse maior é a Rádio Banda B estar na primeira posição. Entende? Então, um time de futebol como torcedor é assim. O setorista que disser ao contrário, ele não está dizendo a verdade, porque ele vai torcer pelos profissionais que estão naquele clube que ele está cobrindo. Há algum fato negativo na sua carreira como repórter esportivo? Teve sim. 1982, Copa do Mundo da Espanha. Aquela bela seleção, você trabalhando numa seleção igual aquela, chega no final, você perde um jogo daquela forma como o Brasil perdeu, e você realmente fica muito triste. E a maior tristeza minha foi nessa. Claro que tem outros detalhes, mas que a gente supera, entende? Mas aquela Copa da Espanha, jamais eu esqueci, porque você sabia exatamente que aquela seleção tinha condições de chegar à conquista facilmente e perdeu de uma maneira tão besta como foi perder, com aquele timaço que tinha o Tele Santana. E dentro dos bastidores do rádio, alguma coisa que te deixou muito triste? O Edu Brasil já foi sacaneado no rádio? Muitas vezes. Mas várias ocasiões aconteceram isso, sabe? Mas também, como eu disse para você, passo por cima e toco bola para frente, porque o mais importante é você realmente fazer o teu trabalho e saber que você está fazendo honestamente e que você tem o teu ouvinte, aquele que está do outro lado do rádio, que não sabe exatamente o que está acontecendo nos bastidores. Por que eu vou mostrar minha tristeza para ele, o meu desgosto, a minha frustração? Então eu procuro sempre fazer o melhor para deixar o ouvinte sempre bem informado. A marca Edu Brasil, muito obrigado. Primeira edição da série Repórter Esportivo. Olha, André, eu quero agradecer mais uma vez, principalmente pela tua criatividade, né? Porque você aqui dentro da Banda B está criando quadros que jamais alguém pensou em fazer. Você fez os grandes narradores. Naturalmente agora está começando com os repórteres, amanhã depois se faz aí com os comentaristas. Você faz uma mixagem fantástica com a sua criatividade, com os lances de final de partida de todas as rádios. É um trabalho espetacular. E eu só fico orgulhoso de ter você como meu companheiro aqui na Banda B e mais orgulhoso ainda por ser o primeiro a participar desse quadro que você está começando aqui na Banda B. Fernando Dionísio, os bancários do técnico René Simões. Senhoras e senhores, Edu Brasil. Bom, baixinho, gigante do Alto da Glória. O Ramon com a 29. O Marcelinho.